Ele começa: Ó gente, que a natura fez vizinha de meu paterno ninho, que destino tão grande ou que ventura vos trouxe a cometer tal caminho? Não é sem causa, não, oculta e escura, vir do longínquo tejo e ignoto minho, por mares nunca doutro lenho arados, a reinos tão remotos e apartados. Deus por certo vos traz, porque pretende algum serviço seu para vos obrado. Por isso só vos guia e vos defende dos inimigos, do mar, do vento irado. Sabei que estáis na Índia, onde se estende diverso povo, rico e prosperado, de ouro luzente e fina pedraria, cheiro suave, ardente especiaria. Esta província, cujo porto agora tomado tendes, Malabar se chama, do culto antigo os ídolos adora, que cá por terras partes se derrama. De diversos reis é, mas num só fora noutro tempo, segundo a antiga fama. Saramaperimal foi derradeiro rei, que este reino teve unido inteiro. Porém, como esta terra então viessem, de lá do seio arábico outras gentes, que o culto maomético trouxessem, no qual me instituíram meus parentes, sucedeu que pregando convertessem o perimal, de sábios eloquentes, fazem-lhe a lei com tal tomar com fervor tanto, que pressupôs de nela morrer santo. Naus arma, e nelas mete curioso mercadoria, que ofereça rica, para ir nelas a ser religioso, onde o profeta jaz que a lei publica. Antes que parta, o reino poderoso com os seus reparte, porque não lhe fica herdeiro próprio. Faz os mais aceitos, ricos de pobres, livres de sujeitos. A um coxim e a outro cananor, a qual chale, a qual a ilha da pimenta, a qual coulão e a qual cragananor. E os mais, a quem o mais serve e contenda. Um só moço, a quem tinha muito amor, depois que tudo deu, se apresenta. Para este calicu somente fica, cidade já portanto nobre e rica. Já esta lhe dá com título excelente de imperador, que sobre os outros mande. Isto feito, se parte diligente, para onde em santa vida cabe e ande. E daqui fica o nome de potente Samori, mais que todos digno e grande, almoço e descendentes. Donde vem este que agora o império manda e tem. A da lei da gente toda rica e pobre, de fábulas compostas se imagina. Andam nus, e somente um pano cobre as partes que a cobrir natura ensina. Dos modos há de gente, porque a nobre naires chamados são, e a menos dina, olhas, tem por nome a quem obriga a lei não misturar a casta antiga. Por, porque os que usaram sempre o mesmo ofício, de outro não podem receber consorte, nem os filhos terão outro exercício, senão de seus antepassados até morte. Para os naires é certo o grande vício destes serem tocados, de tal sorte que quando algum se toca, porventura, com cerimônias mil a limpa e pura, desta sorte o judaico povo antigo não tocava a gente da Samária. Mais estranhezas ainda as há que digo, nesta terra vereis de Usan Savaria. Os nares só são dados ao perigo das armas, só os defendem da contrária banda o seu rei, trazendo sempre usada na esquerda a adaga e na direita a espada. Brahmanes são os seus religiosos, nome antigo e de grande preeminência. Observam os preceitos tão famosos, Dum que primeiro pôs o nome à ciência. Não matam coisa viva e, temerosos, das carnes têm grandíssima abstinência. Somente no venéreo ajuntamento tem mais licença e menos regimento. Gerais são as mulheres, mas somente para os da geração de seus maridos. Ditosa condição, ditosa gente, que não são de ciúmes ofendidos. Estes e outros costumes, variamente, são pelos malabares admitidos. A terra é grossa em trato, em tudo aquilo que as ondas podem dar da China ao Nilo. Assim contava o Mouro, mas vagando andava a fama já pela cidade da vinda desta gente estranha, quando o rei saber mandava da verdade. Já vinham pelas ruas caminhando, rodeados de todo sexo e idade, os principais que o rei buscar mandara, o capitão da armada que chegara. Mas ele, que do rei já tem licença para desembarcar, acompanhado dos nobres portugueses, sem detença parte de ricos panos adornado, das cores a formosa diferença, a vista alegra o povo alvoroçado, o remo compassado fere rio, agora o mar, depois o fresco rio. Na praia um regedor do rei estava, que na sua língua catual se chama, rodeado de nares que esperava, com desusada festa o nobre gama. Já na terra, nos braços o levava, e num portátil leito rica cama lhe oferece, em que vá costume usado, que nos ombros dos homens é levado. Destarte o Malabar, destarte o Luso, caminham lá para onde o rei o espera. Os outros portugueses vão ao uso, que a infantaria segue esquadra fera.
povo que concorre vai confuso, divergente estranha, e bem quisera perguntar, mas no tempo já passado, na torre de Babel lhe foi vedado. Bom, essas aqui são algumas estrofes do sétimo canto dos Lusíadas, onde nós vemos o muçulmano africano que os portugueses encontraram ali na Índia, que é o Monsaide, contando, descrevendo como é a sociedade indiana. E depois disso, a gente vê um momento que Vasco da Gama parte das naus portuguesas, acompanhado de alguns marinheiros, rumo ao palácio do rei de Calicut. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez estou aqui lendo a 30ª até a 45ª estrofe do sétimo canto, ou seja, a estrofe 30 até a 45, onde a gente está vendo aqui a chegada da frota do Vasco da Gama na Índia e o contato dos marinheiros portugueses com o povo, com a sociedade indiana. Então, antes de estar relendo aqui essas estrofes, esses versos e explicar eles para vocês, vamos fazer uma recapitulação, né? Como em todo vídeo, né? Depois dessa breve leitura, eu faço uma recapitulação. Então, vamos aqui tentar resumir, se possível de uma forma bem breve, o que a gente já viu nos Lusíadas até agora. O primeiro canto, Camões faz a introdução da sua obra, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. E depois ele dedica a sua obra ao rei Dom Sebastião, que é o monarca contemporâneo dele, na época que ele escreve e publica a sua obra, né? Camões publica os Lusíadas em 1572, se eu não me engano. Então é o monarca dessa época. Embora ele fosse muito jovem, Dom Sebastião, ele fosse muito jovem e Portugal estivesse sob uma regência, ele era o rei de Portugal, oficialmente o herdeiro. Depois disso, o Camões vai estar contando pra gente a empreitada do Vasco da Gama, que é o evento central da obra dele. Mas antes de dizer onde os portugueses estavam navegando, ali já na estrofe, já lá para a estrofe 15, né, a 15ª, ele diz que os portugueses estavam navegando. Não, se não me engano é a 20ª. Mas depois dessa dedicatória, o Camões conta pra gente sobre o concílio dos deuses no Olimpo. Ele diz que o deus Júpiter convocou todas as divindades para uma reunião, para um concílio ali no Olimpo, onde ele vai estar discutindo o futuro do Oriente. O Júpiter diz que a frota do Vasco da Gama está navegando pelos oceanos e que ela vai ser bem sucedida nessa empreitada, ou seja, que ele começa a falar sobre o futuro. Ele diz que Vasco da Gama e seus marinheiros vão alcançar a Índia, como a gente já está lendo aqui no sétimo canto, né? A gente já está vendo isso, mas o Júpiter naquele momento ali no primeiro canto ele estava falando sobre o futuro. Então ele diz, olha, o Vasco da Gama vai ser bem sucedido nessa empreitada e graças a isso o povo português vai estar conquistando todos os mares do Oriente. Então ele fala aí sobre o futuro. Nisso os deuses que estão nesse concílio começam a discutir, com alguns sendo favoráveis e outros sendo contra. Nisso se encerra o concílio e a gente vai ver agora finalmente, né, depois de várias e várias estrofes, o Camões finalmente narrar a empreitada do Vasco da Gama. É importante salientar, e a gente percebe isso ao ler as estrofes, que o Camões não vai começar a narrar a empreitada desde o começo. Ele não vai dizer, Vasco da Gama e seus marinheiros partiram em suas naus ali das praias de Lisboa, rumo ao sul, navegando pelos mares enquanto contornavam a costa da África. E depois de chegar ao sul, eles navegaram até o norte, até chegar à Índia. Não, ele não faz isso, né? Ali a gente já vê, a partir da estrofe 42, da 42ª, que ele conta pra gente que a frota já está navegando na costa africana oriental. Eles já estão ali no Oceano Índico, entre Madagascar e Moçambique, entre o norte de Madagascar e Moçambique. Então, se vocês derem uma olhadinha aí no mapa, vocês vão ver ali que entre o norte da atual Madagascar e da atual Moçambique existem algumas ilhas. Mais ou menos ali que os marinheiros portugueses estão se aproximando. É interessante até frisar, ele fala que eles estão navegando na época de março, no mês de março. Então, março de 1498. Sendo que a frota saiu de Lisboa em 1497, em julho, ou seja, passou quase um ano e eles ainda estão navegando, né? Então, imagine que eles saíram ali de Lisboa, desceram até o extremo sul da África e já agora estão contornando um pouquinho e já estão subindo. Então, eles estão ali, eles meio que fizeram quase um U, né? Um U é assim, eles já fizeram quase um U inteiro. Então, ali entre Moçambique e Mombasa, isso já é março. E ali a gente vai ver, isso aí já é a metade do primeiro canto. É ali que a gente vai ver o encontro dos marinheiros portugueses com os muçulmanos africanos dessa região. A gente vai ver que o Vasco da Gama, com o capitão português, ele deseja estar encontrando um local para estar se reabastecendo. Afinal,
Passado um tempo, os mantimentos sempre vão estragando, então eles têm que ficar constantemente se reabastecendo. Tanto que eles sofreram com escorbuto, né, por causa dos problemas com mantimentos. Mas isso a gente vai ver mais pra frente na obra. Mas um desejo que o Vasco da Gama tem é encontrar alguma ajuda, né, para obter alguma informação para estar guiando ele de uma forma melhor até a Índia. Afinal, como a gente sabe, a frota do Vasco da Gama foi pioneira ao alcançar a Índia. Então, principalmente, né, quando os portugueses estão navegando aqui na costa africana oriental, no Oceano Índico, eles estão navegando um tanto às cegas. Então eles sabem que eles têm que navegar rumo ao norte, só que eles não sabem quanto tempo eles vão levar para fazer isso, né? Por onde eles vão passar, o que, que eles vão encontrar no meio do caminho. É uma empreitada perigosa. Então, ter um guia, ter um piloto amigo é fundamental. Então, o Vasco da Gama, ao se encontrar com esses muçulmanos, ele tenta obter isso. Mas, aí nesse momento, a gente vai ver a ação do grande opositor dos portugueses, do grande antagonista. Como eu falei para vocês, teve o concílio dos deuses ali, onde alguns deuses se mostraram favoráveis à empreitada portuguesa e outros se mostraram contra. O deus que é contra os portugueses é o deus Baco. Ele deseja destruir a frota portuguesa para que assim o povo português nunca alcance o Oriente e nunca conquiste o Oriente. Então ele não vai medir esforços para destruir os portugueses. No momento que os portugueses se encontram com os africanos e os dois povos descobrem que eles não têm a mesma religião, né? Os africanos são muçulmanos e os portugueses são cristãos. O Baco se aproveita disso para voltar, para manipular os muçulmanos contra os portugueses, né? Propondo que eles destruam eles numa armadilha. Ao longo dos Lusíadas inteiros a gente vai ver as guerras, os conflitos dos cristãos contra os muçulmanos. Então, nesse encontro não ia ser muito amistoso, afinal de contas. Então, o Baco se aproveita disso. Os portugueses só não morrem numa armadilha já no reino de Mombasa, porque eles foram salvos por uma divindade, que é a deusa Vênus. Assim como existem deuses opostos aos portugueses, que é o deus Baco, a deusa Vênus é favorável à frota portuguesa. Ela que tem um grande amor pelo povo lusitano, vai estar sempre tentando salvar eles das armadilhas do deus Baco. Então, a armadilha que quase liquida com a empreitada portuguesa em Mombasa só não foi bem sucedida graças a Vênus, que salvou os portugueses. Não só isso, né? Ela fala com alguns deuses, ela manipula, né? Vamos dizer assim, ela persuade o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, a estar ajudando os portugueses. Ela percebe que o Baco a todo momento ele vai tentar destruir os portugueses, então ela tenta convencer o deus Júpiter a ajudar a frota do Vasco da Gama. E ela é bem sucedida nisso. Graças à ajuda dos deuses, os portugueses saem dessa armadilha e continuam navegando um pouco mais ao norte, até chegarem no reino muçulmano de Melinde. Apesar de ser um reino muçulmano, um povo muçulmano, graças aos deuses, o Vasco da Gama e seus marinhos são muito bem recebidos ali. O povo português é tão famoso, ficou tão bem quisto graças à influência dos deuses, que o rei de Melinde, esse rei muçulmano, pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Isso a gente já está quase no final do segundo canto. E aí começa o terceiro canto, onde Vasco da Gama concorda em estar contando a história de Portugal para o rei de Melinde. O rei de Melinde pediu para que Vasco da Gama contasse a história de Portugal e depois fizesse um relato da sua viagem. Ou seja, o que ele viu, por onde ele passou desde que ele saiu de Lisboa até chegar ali em Melinde. Então Melinde fica um pouco mais ao norte ali da costa africana oriental. Eles chegam mais os portugueses chegam em abril. Então, então ele pede, conte a história de Portugal para mim, Vasco da Gama, o rei de Melinde dizendo isso. E depois me diga o que você viu, né, desde que você saiu ali da sua terra até chegar aqui. E aí começa o terceiro canto, onde o Camões, por meio do Vasco da Gama, vai estar contando a história de Portugal. É importante, eu sempre saliento isso em quase todos os vídeos, que apesar do evento central da obra, Os Lusíadas, que a gente está lendo, ser empreitado do Vasco da Gama, não é só isso que o Camões está cantando pra gente. O Camões, como ele deixa bem claro lá na introdução da obra, ele está cantando os grandes feitos do povo lusitano como um todo, não só do Vasco da Gama. Então, esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde, onde o Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal, é uma oportunidade para que o Camões conte os grandes feitos que o povo lusitano realizou no passado, né? Passado anterior ao Vasco da Gama. Que é isso que a gente vai ver sendo contado. O terceiro canto começa com o Vasco da Gama descrevendo um pouco do território europeu e depois descrevendo a Península Ibérica, que é onde fica Portugal. Ali ele conta os eventos que levaram ao surgimento do Reino de Portugal e depois a sucessão dos monarcas portugueses que, ao longo do tempo, foram travando várias batalhas, se envolvendo em vários conflitos para estar expandindo o território do Reino de Portugal. Até o momento que eles já se tornam um império. Ali no quarto canto, né? O terceiro e o quarto canto é Vasco da Gama contando a história de Portugal. Ali no quarto canto ele já conta que os portugueses não se satisfazem com os territórios que eles já conquistaram na Península Ibérica e começam a conquistar o norte da África. E aí, né, como
Camões bem enfatiza, né? A sucessão dos monarcas portugueses sempre foi caracterizada pela expansão do território lusitano e pela expansão do cristianismo, por onde os portugueses pisassem. E isso a gente vê. Até o ponto que no final do quarto canto chega o reinado no final no quarto canto. Vasco da Gama, né? Camões I de Vasco da Gama vai contar a história o que acontece durante o reinado do rei Manuel I, que é o rei contemporâneo de Vasco da Gama. É o rei que lança a empreitada portuguesa. Contado que ele teve um sonho com o Oriente, ele sonhou com a Índia, ele sonhou com o mundo, né? Ele sonhou e viu a Índia, e interpretou esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aquelas terras, conquistar o Oriente. Então ele vai e lança essa empreitada e escolhe Vasco da Gama como comandante. E aí se encerra o quarto canto, onde o quinto canto começa com Vasco da Gama agora, depois de ter contado a história de Portugal. Ele vai estar agora contando, fazendo um relato da sua viagem. Ele diz que ele é o comandante dessa frota, que sai dali em Lisboa em 4 navios. E eles começam a navegar rumo ao sul. Né? Como eu disse, eles saem. A frota parte das praias de Lisboa no dia 8 de julho de 1497. E ele vai contando o que ele vê conforme ele vai navegando rumo ao sul, né? Os reinos africanos por onde eles vão passando, os territórios que Portugal já tinha conquistado. É importante salientar que apesar da frota portuguesa ser pioneira a alcançar a Índia, ela não foi a primeira empreitada marítima rumo para estar cobrindo os locais. É bem dito, e quem lembra um pouco da aula de história sabe que a última empreitada antes de Vasco da Gama tinha inclusive passado um pouco para além do extremo sul da África, que é o Cabo das Tormentas. Tanto que depois o Cabo das Tormentas foi renomeado pelos portugueses como Cabo da Boa Esperança. Então, de Lisboa até um pouco para frente ali do extremo sul da África do Sul, né, que hoje é a África do Sul, os portugueses já tinham navegado. Então, até ali o Vasco da Gama sabia meio que a rota que ele devia seguir. Depois disso aqui, ou seja, como eu já disse, né, a partir ali da costa africana oriental, ou seja, no Oceano Índico, é quando o Vasco da Gama está navegando, vamos dizer, às cegas. Né? Ele tá descobrindo, estabelecendo uma rota que vai ser utilizada futuramente. Mas né, aí, ao longo do quinto canto a gente vê por onde ele passa. É contado que depois de 5 meses e 5 dias, eles chegam ali no Cabo das Tormentas. E é ali que eles encontram, né, o Cabo da Boa Esperança, é ali que eles têm um encontro com o gigante Adamastor. O famoso encontro de Vasco da Gama e seus marinheiros com o gigante Adamastor acontece aqui no quinto canto. Que é quando o Vasco da Gama, ao contar a sua viagem com o rei de Melinde, ele está relembrando isso. Ele diz o que ele viu, ele descreve o gigante Adamastor, as falas assustadoras que o gigante Adamastor disse para ele. Mas aí, continuando ainda a narração aí da sua viagem, ele diz que já navegando aqui no Oceano Índico, ele teve problema com escorbuto, ele teve problema com tempestade, com correntes de água desfavoráveis à viagem, o problema que ele teve com os muçulmanos africanos e a incerteza da viagem. Afinal, eles estavam navegando a partir desse ponto aqui, a partir do Oceano Índico, eles estavam navegando às cegas. Então, era muita incerteza e isso dava uma angústia muito grande para ele e para os marinheiros. Mas, ao chegar no reino de Melinde, eles foram muito bem recebidos, muito bem agasalhados, né? Essa palavra que o Camões usa tanto, né? Que é agasalhar, né? Aquilo que cobre a gente, aquilo que dá uma segurança, né? É uma forma poética de dizer que eles foram bem recebidos, acolhidos ali. E aí se encerra o quinto canto com o Vasco da Gama dizendo isso, né? Que foi muito bem recebido nesse reino amigo. O sexto canto é a partida da frota portuguesa dali, né? Como eu falei, em Melinde eles foram muito bem recebidos, tanto que receberam mantimentos e principalmente um piloto guia. Eu tinha comentado que era um desejo do Vasco da Gama receber ou conseguir alguma novidade sobre a Índia, se possível um piloto, um guia que pudesse conduzir eles para um caminho mais seguro. E ali, em Melinde, eles finalmente conseguem esse piloto amigável, que conduz eles até a Índia. No meio do caminho a gente vê que eles quase foram destruídos por mais uma armadilha do deus Baco. O deus Baco, que antes a gente viu ali no primeiro e no segundo canto, ele manipulou os muçulmanos contra os portugueses. Aqui no sexto canto a gente vê que ele vai tentar... Ele manipulou, né, ele foi bem sucedido em manipular os deuses do mar contra os portugueses. Ele convenceu os deuses do mar a soltarem os furiosos ventos contra a frota do Vasco da Gama. Os furiosos ventos são divindades que personificam os ventos do norte, do sul e etc. Né? E esses ventos sopraram uma terrível tempestade que quase destrói a frota do Vasco da Gama. Os marinheiros portugueses só não morreram nessa armadilha de Baco porque, mais uma vez, eles foram salvos pela deusa Vênus. Dessa vez ela foi lá e, com a ajuda das ninfas nereidas do mar, ela acalmou os furiosos ventos, né? Ela se utilizou ali afinal ela é a deusa do amor, ela não precisou brigar com os ventos, ela convenceu eles
ela apaixonou eles com as ninfas. E nisso, a tempestade que estava atacando a frota portuguesa, ela se dispersa. E nisso, os marinheiros portugueses finalmente chegam na costa da Índia. E aí começa aqui o sétimo canto que a gente está lendo. No comecinho, do sétimo canto, o Camões fez alguns comentários particulares sobre a situação do cristianismo ali na Europa, na época dele, onde ele diz que o único reino cristão do mundo, o único reino ali, ele menciona vários povos cristãos, vários reinos, mas ele diz que o reino de Portugal é o único que ainda se mantém humilde, o único reino cristão que se mantém humilde e segue, e está expandindo, né? Está seguindo a sua expansão e a expansão do cristianismo no mundo. Ele fala isso porque os outros povos estão mais entregues aos vícios, entregues à preguiça, entregues aos seus próprios interesses e desejos. Mas Portugal é diferente. Então ele faz, ali ao longo das 15 primeiras estrofes aqui do sétimo canto, ele faz esses comentários para depois finalmente começar a contar a chegada da frota portuguesa aqui na Índia. Na Índia, né? A Índia a gente está vendo. Os portugueses chegam ali e, como eles são estrangeiros, eles têm um aspecto muito diferente dos indianos. Os indianos, né, para quem já viu as imagens na internet, eles são assim negros asiáticos, né? Eles têm a pele bem queimada, bem morena. Não tão negra assim, mas ele tem a pele bem bronzeada. Então imagine chegar um marinheiro, um europeu branco ali. Os portugueses, apesar de serem marinheiros ficarem muito embaixo do sol, eles eram brancos. Então imagine aquele aspecto da face, da característica europeu e ainda a cor da pele e as roupas também. Aí, então o povo começa a se juntar ali e, para surpresa dos portugueses, no meio ali dos indianos surge um muçulmano africano. Isso mesmo, tem um africano lá na Índia e os portugueses encontraram ele chama Simon Said, o mensageiro que tinha ido até... A frota está ancorada ali ao lado desse reino que eles estão chegando, né? É até importante falar, né? A Índia não é unificada nessa época, então são vários reinos. Eles chegaram na província ali de Malabar, na cidade de Calicut, que existe até hoje, se vocês derem uma olhadinha no mapa, ela fica mais ao sul ali da Índia, né? A Índia é um triângulo, né? Se a gente bem perceber assim, ela é um triângulo apontando para baixo. O território da Índia aqui é o mar, o Oceano Índico. Então, essa parte aqui a minha câmera está invertida, mas imaginem os portugueses chegando, aqui está a Índia, a costa da Índia, estão mais aqui ao sul, que é Malabar, a província de Malabar e o reino, a cidade de Calicut. Como os portugueses a princípio eles não vão sair das naus, ele manda um mensageiro e até o monarca local para eles se apresentarem. E nesse meio do caminho esse mensageiro encontra esse muçulmano que se chama Monsaid. Ele fica muito empolgado a reconhecer os portugueses. Ele que é africano, então, né, sabe-se lá por quê. Ele saiu lá da África e veio parar aqui na Índia. Mas ele diz que... Ele conversa um pouco com esse mensageiro. Ele convida o mensageiro, vem até a minha casa pra gente comer e conversar. E depois ele pede, eu quero ir até as naus portuguesas para conhecer os portugueses, né? Faz muito tempo que eu não vejo esse povo tão grandioso. E aí, quando ele chega nas naus, ele é muito bem recebido pelo Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, sendo muito esperto, ele se aproveita desse encontro para matar suas dúvidas. E ele faz uma série de perguntas para o Monsaid. E agora, na nossa leitura, a gente vai estar vendo, né, o que o Mouro Monsaid, esse norte-africano, muçulmano que os portugueses encontraram ali na Índia, vai contar sobre a Índia para os marinheiros portugueses. Certo, pessoal? Quase 20 minutos de vídeo, eu nem comecei a contar para vocês, né? Afinal, estamos quase no final dos Lusíadas, então resumir leva muito tempo. Mas eu sempre peço para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei aqui na internet sobre os Lusíadas. A gente está lendo o sétimo canto, então o primeiro até o sexto todas as estrofes estão todas resumidas. Inclusive tem um vídeo para cada canto, né? Condensando o que a gente leu naquele canto. Então não deixem de acompanhar esses vídeos, de assistir esses vídeos que eu já publiquei para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Certo? Então vamos começar aqui a nossa leitura. Como eu bem disse para vocês, vamos ler no comecinho do vídeo, né? A abertura do vídeo foi eu ler com vocês. Mas vamos ler de novo e agora está explicando, né? A 30ª estrofe até a 45, ou seja, a estrofe 30 até a 45ª aqui do sétimo canto. E ele começa. O Mouro Monsaid, esse africano, né? A gente viu no nosso vídeo anterior, aqui as estrofes anteriores, que ele foi até as naus portuguesas e, como eu disse, né, o Vasco da Gama fez várias perguntas para ele. E agora a gente vai ver ele falando sobre isso, né? Ele falando com os portugueses e descrevendo a sociedade indiana. Ó gente, que natura vizinha fez de meu paterno ninho? Que destino tão grande? Ou que ventura vos trouxe a cometer esse tal caminho? Então, primeiro, né, ele começa falando com os portugueses, fazendo uma pergunta, né? Ó
Gente, né? Gente português, não. Gente que a natura vizinha fez de meu paterno ninho, ou seja, ao povo que a natura, aqui a natura está em maiúsculo, a gente pode, geralmente quando a gente vê um nome em maiúsculo aqui na obra Os Lusíadas, se refere a uma pessoa, mas às vezes também se refere a um deus. Várias vezes a gente vê o nome Fortuna, por exemplo, ou Fama. Fortuna é a deusa da sorte, e Fama é a deusa da fama. Aqui Natura está em maiúsculo, a gente pode interpretar que é uma divindade que se chama Natura. Na minha pesquisa eu nunca encontrei propriamente um deus que se chamasse especificamente Natura, que pode ser uma forma de se referir à natureza como um todo. Mas aqui é uma forma poética de dizer que, ó, povo que é vizinho da minha terra natal. Que é uma forma poética de dizer isso, né? Vizinha fez de meu paterno ninho, né? Meu paterno ninho, né? O Moro Monside está falando, qual é o paterno ninho dele? É o norte da África, que a gente viu nas estrofes anteriores. Ele é mauritano. E fala, povo que é vizinho da minha terra natal, ou seja, o povo português. É importante a gente salientar que nessa época, aqui, os portugueses estão chegando aqui na Índia no final do século XV, na época de Vasco da Gama, como eu disse no nosso resumo. Nessa época os portugueses já tinham começado a conquistar territórios para fora da Península Ibérica. Então, como a gente viu na nossa leitura lá no quarto canto, principalmente na época do rei Afonso V, o norte da África já estava quase todo conquistado. Então, quando ele diz isso, que vocês são meus vizinhos, dá para interpretar que ele morava em algum território ali no norte da África que os portugueses não tinham conquistado, mas que eles tinham dominado algum território vizinho. Ou às vezes eles tinham conquistado a terra de onde ele era nativo. Pode ser isso. Então, não é só ele vizinho. Portugal não é bem vizinho, né? Portugal tá... Às vezes a gente olha no mapa e fala, não, Portugal tá ali no cantinho da Península Ibérica e algum reino africano, os reinos africanos estão um tanto longe disso. Não, nessa época estava tudo bem perto. Portugal era um maior império do mundo a gente vai ver ao longo desses séculos aqui, né? Graças às conquistas marítimas, se tornou no maior império do mundo. Então, vizinho quer dizer isso, né? Que destino tão grande ou que ventura vos trouxe até a cometer tal caminho? Né? Aqui ele está perguntando. O que levou vocês a vir realizar essa empreitada tão distante? Como a gente viu nos versos anteriores, né, no nosso vídeo anterior, quando o Moro Monside estava conversando com o mensageiro que foi em terra na Índia, né? Nesse momento, o Monside está nas naus portuguesas, está na capitania portuguesa falando com o Vasco da Gama e todos os outros marinheiros. Mas quando ele estava em terra conversando com o mensageiro português, o mensageiro português deu a entender que ele contou quase tudo sobre a empreitada deles. Então ele disse, a gente saiu lá de Portugal e veio navegando, contornando a África até chegar aqui. Então ele está perguntando, né? É a forma de ele perguntar aqui, né? O que levou vocês a fazer isso? Sendo que ele já sabe, né? É o desejo de alcançar o Oriente, né? Os portugueses, por que eles vieram até aqui? Para estabelecer uma rota para que Portugal conseguisse alcançar o Oriente e conquistar essas terras e espalhar o cristianismo. Então ele vai estar até afirmando aqui o meio que ele sabe, né? Não é sem causa, não. Oculta, escura, vir do longínquo tejo e ignoto minho. Ou seja, não é uma causa sem nenhum motivo, não. Não é isso, eu tenho certeza, né? Aqui é o Camões falando isso, reforçando o objetivo das grandes navegações, né? Ao colocar que esse personagem está falando isso, né? Longínquo Tejo, né? Tejo, para quem se lembra, né, é o rio Tejo. É um rio que corta ali Portugal meio que no meio, né? Ele nasce ali quase no meio, né? Um pouco mais pro fim vamos colocar assim, no meio da Península Ibérica e deságua rumo ao Atlântico. Então ele atravessa o reino de Portugal. Então, né, longínquo Tejo quer dizer as terras distantes banhadas pelo rio Tejo. Então são as terras de Portugal. Ignoto Minho. Minho é um rio ali da Espanha. Então, aqui é uma forma para referir. Vocês que não vieram por nada das distantes terras de Portugal, né? Por mares nunca doutro lenho arados, a reinos tão remotos e apartados, né? Aqui, né? Mares nunca doutro lenho arados, ou seja, mares que nunca foram arados por nenhum lenho. Que é uma forma poética de dizer, né? O que é lenho? Lenho é navio. E arar, né? Quem já viu, né? Cultivar a terra, você tem que arar ela. Várias vezes aqui na obra que a gente está lendo, a gente vê esse termo, arar o mar. Os barcos aram os mares, que cortar, que é uma forma poética. Dizer que os mares, né, as embarcações portuguesas navegam pelos mares. Então ele está dizendo isso, né? Com certeza tem um motivo para vocês virem fazer isso. Deus, por certo, vos traz. Então ele está aqui dizendo, deve ter sido Deus que trouxe vocês aqui. O Monside, que esse africano está falando, ele é dito que ele é muçulmano. Então eu acredito que ele está falando não do Deus Alá dele, mas o Deus Cristo, né? Dos cristãos. Né?
Então certamente foi o Deus de vocês que mandou vocês fazer aqui. Vocês estão aqui por uma missão religiosa. Porque pretende algum serviço seu por vós obrado. Ou seja, Deus trouxe vocês aqui porque ele deve ter algum serviço que queira que vocês venham a realizar, né? Por vós, né? Eles, os portugueses, obrado, né? Que eles venham a realizar. Uma obra que eles venham a realizar, concretizar. Quer dizer isso. Por isso só vos guia e vos defende dos inimigos do mar, do vento irado. Que, apesar de ser um muçulmano, é bem Camões que está falando isso. Aqui é o Camões se aproveitando dessas falas para estar reforçando o objetivo da empreitada lusitana. Então, né, Deus trouxe vocês aqui, tanto que vocês só chegaram aqui porque foram protegidos por ele. Né? Deus protegeu vocês dos seus inimigos, dos perigos do mar, dos perigos dos ventos. Né? O vento irado aqui são as tempestades. Agora, finalmente, né, depois dessa breve introdução, ele vai começar a falar, descrever a Índia pra gente. Saber que estáis na Índia, onde se estende diverso povo, rico e prosperado, de ouro luzente e fina pedraria, cheiro suave e ardente especiaria. Ou seja, vocês estão na rica e famosa Índia, né? Muito extensa aqui, fala, né? Ouro luzente, ou seja, um povo que aqui é uma região que tem muito ouro. Fina pedraria, ou seja, pedras finas, pedras preciosas. Cheiro suave, o que é esse cheiro suave? É desodorante? Não, são incensos, né? Os aromas, os perfumes. Né? Ardente especiarias, são sim, as especiarias, canela, cravo, pimenta e etc. Né? Pimenta do reino é daqui, da Índia. Esta província, cujo porco tomado tendes, Malabar se chama. E aqui ele vai fazer a introdução. Né? Os portugueses sabem que estão no reino de Calicut, na cidade de Calicut, que fica na província de Malabar. Que é essa parte do sul aqui onde os portugueses estão. Malabar se chama do culto antigo os ídolos adoram, que cá por essas terras parte se derrama. Ou seja, está dizendo que não há um reino cristão nem muçulmano propriamente dito, né? Mas aqui eles adoram os antigos ídolos, né? Que são aquela série de divindades pagãs ali da Índia, né? Tanto que a gente se referir esses povos como gentios, né? Eles adoram, quem conhece, tem Deus com cabeça de vaca, tem aquela deusa que tem vários braços, se eu não me engano. Aí eu não vou bem lembrar o nome, mas é um panteão de várias e várias divindades, de vários ídolos. Então, e aquele se estende, ou seja, por todas essas terras, esse culto dessas divindades se espalha por aqui. No outro tempo, segundo aqui, né? De diversos reis mas de um só fora no outro tempo. Aqui ele está se referindo a Malabar, ou seja, atualmente ele diz que a província de Malabar possui muitos reis, muitos reinos. Mas antigamente, aqui, né? Mas de um só fora no outro tempo. Ou seja, no passado, Malabar tinha um único rei. Segundo a antiga lei, a antiga fama. Então aqui, né, segundo o que a história, né, deles, né? A história ali dos indianos, antigamente essa província tinha um único rei, né? Saramá Perimal foi derradeiro rei, que este reino teve unido e inteiro, né? O Saramá Perimal é o nome desse. Agora ele vai contar um pouco a história, né, de Malabar, e vai contar a história desse rei aqui que antigamente governado aqui, né? Reino teve unido inteiro, ou seja, ele era o rei de toda essa região. Porém, como esta terra então viessem de lá do cio arábico outras gentes que o culto maomético trouxessem. Ou seja, ele está dizendo aí o que aconteceu com esse rei, né? No qual me instituíram meus parentes. Então, quem está falando? Lembra, quem está falando é o muçulmano Monsaide para os portugueses. Então ele falou que conforme foram vindo muçulmanos lá da região da Arábia, né, ele está falando que é o seio arábico, outras gentes, que o culto de maomético trouxessem. Né, ou seja, foram vindo povos ali da região da Arábia, ali do Oriente Médio, da região da Pérsia, que trouxeram o culto do Maomé, no qual me instituíram meus parentes, né, ou seja, do mesmo que eu professo, o Monsaide falando aqui. Afinal, ele é muçulmano. Ou seja, foram vindo muçulmanos assim como eu. Né? Aqui é uma forma poética de dizer, não. Me instituíram meus parentes. Né? Imaginem, ó, por exemplo, eu Caio aqui falando com vocês, eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque os meus parentes são cristãos. E porque os antepassados deles são cristãos. Geralmente é isso. Então é isso. O Monsaide é cristão por quê? Ele é muçulmano por quê? Porque os parentes deles eram muçulmanos e que criaram ele dentro do Islã. Então aqui é uma forma poética de se referir aos muçulmanos. Né? Sucedeu que pregando convertência o Peribal. Ou seja, está contando que esses muçulmanos que vieram ali da Arábia para a Índia ao longo do tempo foram expandindo um pouco o Islã ali na Índia. E com isso conseguiram converter esse rei Perimal. Né? De sábios e eloquentes,
Fazem a lei tomar com fervor tanto que pressupôs nela morrer santo. E ele foi, né? E sábios muçulmanos ali foram espalhando a lei e tiveram uma grande influência sobre o Perimal. Tanto que ele se converteu ao Islã, ele que provavelmente ele seguia, ele era um, vamos dizer assim, um monarca gentil, ele seguia essas várias, ele adorava esses vários deuses que existiam ali na Índia, mas ele se converteu ao Islã e ele ficou tão fervoroso na fé que ele tinha o único desejo morrer como um santo. Olha só que bonito. Naus arma e nelas mete curioso mercadoria, que ofereça rica para ir nelas a ser religioso, onde o profeta jaz, que a lei publica. Um pouquinho confuso, né? Tem várias palavras aqui, até bem estranho, né? Mete curioso mercadoria. Geralmente a gente vai dizer mercadorias curiosas, mas aqui é um português mais arcaico. O que ele está dizendo? Na estrofe anterior a gente viu que ele se esse antigo rei aqui da província de Malabar se converteu ao Islã e tinha como único desejo se morrer como um santo. Então, para morrer como um santo, o que ele faz? Ele decidiu fazer uma viagem para ir até a Meca, que é a capital ali vamos dizer, a capital da religião, vamos dizer assim, da cultura islâmica. Não dá para dizer reino islâmico, mas vocês entenderam, do mundo islâmico, isso é melhor essa descrição, né? Porque aqui, ó, para ir ser religioso, onde o profeta jaz, que a lei publica, onde estava enterrado ali, onde ficou o profeta Maomé pregou. Começou em Meca, né? Então é ali. Então ele decide, né, preparar uma série de navios, uma armada, e mete nela, coloca nela grande mercadoria para que ofereça rica, ou seja, ele vai oferecer, ele vai, vamos dizer assim, é como se fosse, não é bem um presente, aqui a palavra está me faltando, é como se fosse uma oferenda, uma oferta, um dízimo, para se dizer, ou uma doação, uma caridade. Ou seja, ele que é um rei muito rico e poderoso, a gente vai ver, ele vai abandonar tudo isso para virar um santo pobre lá em Meca. Antes que parta, o rei no reino poderoso com seus reparte, porque não lhe fica herdeiro próprio. Faz os mais aceitos, ricos de pobres, livres de sujeitos. Ou seja, a religião, né, muda ele. A gente vê que ele faz algo muito bonito. Não só vai levar mercadorias para estar oferecendo, provavelmente ele ia doar para os pobres lá também, em Meca. Mas aqui, né, ele divide o reino entre várias pessoas e os mais aceitos, ricos de pobres. Ou seja, eles pegam os pobres e dá muito dinheiro para eles ficarem ricos. Livres de sujeitos. Ou seja, faz alguns sujeitos serem livres. O que quer dizer? Provavelmente existiam escravos ali na Índia nessa época. Né? Tanto no mundo inteiro tinha escravo até poucos séculos atrás. Então ele libertou os escravos, olha só que bonito. A religião fez muito. O Islã fez muito bem para esse indiano aqui, o Perimal. Então ele faz isso. Ó, a gente vê. Agora a gente está vendo por que está explicado. Porque, como eu disse, quando o Vasco da Gama chega na Índia, ela tá toda. Ela não é unificada, ela está dividida. Inclusive Malabar. Né, essa província. Agora a gente vê por que Malabar, que antes estava unificada na mão do Perimal, hoje na época do Vasco da Gama, né, está dividida. É por causa disso que quando ele decidiu abandonar tudo para ir para Meca, para ir para Meca, né, ele vai para Meca, ele divide o reino entre várias pessoas. Aqui a gente vai ver como é que ele divide o reino. Há um Coxim e a outro Cananor, a qual Chalé, ou Chale, né, a qual a ilha da pimenta, a qual colão, a qual de crã ganador. E os mais, a quem o mais se serve e contenta. Ou seja, vai dividindo essas províncias. Aqui a gente vê vários nomes, né? Inclusive esse aqui, ó, Coxim, até hoje existe, se vocês colocarem aí Coxim, Índia. Se eu não me engano, existe alguma cidade no Brasil que chama Coxim também. Mas ele divide todas essas regiões, esses reinos, entre várias pessoas. Um só moço, a quem tinha muito amor, depois que tudo deu, se lhe apresenta. Para este Calecu somente fica, cidade que já por tatro nobre fica. Então, ou seja, ele divide, sendo que Calecut, que é esse reino e essa cidade onde Vasco da Gama está, ele deu para um moço, um jovem rapaz que ele amava muito. Aqui, né, ele diz que a quem tinha muito amor. Geralmente a gente pode falar, não, será que eles tinham algum relacionamento homossexual? Como aqui diz que ele se converteu à religião e viveu isso com muito fervor, eu acredito que era mais um amor de respeito. Talvez, né, antes, quando ele era pagão, gentil, ele tivesse, às vezes, uma relação homossexual com ele e ele deixou deixar esse reino. Mas eu acredito que é mais uma relação, um amor, um respeito muito grande, né? Amor não é só o amor carnal, né, que a gente interpreta, né? O amor pode ser dividido, tem vários significados.
Então acho que esse amor tinha um carinho muito grande, um grande respeito, tanto que ele quis que esse reino, que era o melhor, o reino de Calicut, ele é o melhor ali de Malabar, a gente já viu isso sendo dito anteriormente. Ele escolhe que esse moço, esse jovem rapaz, assuma como rei. Esta lhe dá o título excelente de imperador, que sobre os outros mande. Olha que interessante, né? Ele dividiu o reino, mas entre várias. Ele, vamos dizer assim, ele picotou o reino e deu para várias pessoas. Mas o Calicut, ele deu o reino para esse jovem e esse jovem vai ficar como imperador de todos os outros. Aqui eu interpreto como isso, né? Que ele vai mandar em todos os outros reinos. Porque afinal o imperador é isso, não ele ser um mero rei. O imperador, para quem conhece, é imperador de algum reino antigo, né? Geralmente o imperador tinha vários reis sobre. Comumente, às vezes ele tinha algum rei debaixo da asa dele, vamos colocar assim. Então é isso. Isto feito, se parte diligente para onde em santa vida cabe ande. E feito isso, esse rei é impressionante, essa história é muito bonita. A história aqui desse. Vamos ler o nome dele inteiro, né? Saramá Perimal, aqui o Camões coloca esse nome dele. Feito isso, ele vai para Meca, onde ele vai viver e morrer lá. Samori, e daqui fica o nome de potente Samori, mais que todos digno e grande, ao moço e descendentes. Então a gente vê ó, que esse moço que recebeu vamos dizer assim, ele recebeu a chave de Calicut, né, ele que vai ser rei da cidade e do reino de Calicut, ele vai assumir o nome de Samorim. Aqui a gente vai ver o nome Samorim, mais precisamente. Então a gente vai ver que ele vai se chamar Samorim e os descendentes dele também. Então meio que fica como um título de Samorim, que é o título de rei. E a gente vai ver que o rei de Calicut, na época que o Vasco da Gama chega, ele se chama Samorim também. Então é isso, né? A gente vê que essa sucessão sim permaneceu. De onde vem este que agora o Império manda e tem? De onde vem este que atualmente é imperador dessa região? Ele é o rei dessa região, ele é o monarca dessa região. Então aqui a gente vê, já descobre o nome do rei de Calicut, que mais pra frente o Vasco da Gama vai estar conhecendo, que é o rei Samorim. Agora né, após o Monside falar sobre Calicut, agora ele vai estar falando sobre o povo aqui de Malabar, sobre descrever a sociedade indiana dessa província. A lei da gente toda, rica e pobre, de fábulas compostas, se imagina. Então, a lei, o que é lei? Lei, a gente já viu essa palavra várias vezes, é importante a gente decorar. Lei aqui não é a lei nossa, tipo, lei civil, lei estadual, lei municipal, blá 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 blá. Não, é a lei religião. É a religião. Então, aqui a religião da gente, de toda essa gente, é muito rica, de toda a gente, seja rica e pobre, aqui, né? Eu interpreto isso, aqui rico e pobre se refere a gente de fábula composta, se imagina, ou seja, ela é composta de muitas fábulas, muitos contos. Porque aí, como a gente viu, não é a lei islâmica, nem a religião islâmica, nem a cristã, ali é uma região gentil. Então, tem várias divindades. Na Índia, se eu não me engano, eu lembro de uma divindade que era um deus elefante. Também tem, quem conhece, né? Tem as vacas, são muito cultuadas lá, né? A vaca lá é sagrada para os povos gentil ali, não pode comer a vaca. Então, as vacas ficam andando na rua, o pessoal faz carinho na vaca. A vaca entra nas casas, entra nas lojas, caga nas casas, caga nas lojas. Então, os animais são cultuados como deuses ali. E aqui a gente vai ver como é que essa sociedade começa ali. Andam nus e somente um pano cobre as partes que cobriram a natura em si. Então aqui, né, a gente vê que muitos dos indianos eles andam só com um pano cobrindo ali a virilha, cobrindo as partes. Se vocês pesquisarem um pouco aí, os indianos, vamos dizer, a cultura própria da Índia, a tradicional, não, que não seja nenhuma estrangeira, a gente vai ver esses indianos que estão quase pelados, só com vamos dizer, um paninho cobrindo ali as partes, né? Dos modos há de gente. Então aqui a gente vê que há dois tipos de pessoas. Porque a nobre naires chamados são, e a menos digna pólias tem por nome. Então a gente vê que a sociedade ela é dividida em dois tipos. Os nobres, que se chamam naires, e os não nobres, os mais pobres, que se chamam poleas. Né? Aqui acho que é assim que se fala, poleas. É a famosa casta, né? Quem aí já conheceu, estudou um pouco da Índia, às vezes lembra da aula de história, falou que a Índia é dividida em castas. É uma divisão hierárquica, onde alguns são que é assim, você nasce numa casta, você nunca sai nela. Ou seja, se você nasceu na casta dos mais pobres, você vai ser pobre para a vida inteira. Se você nasceu na casa dos poderosos, você vai ser poderoso, vai ser líder, vai ser um governante a vida inteira. É uma divisão de castas que existia nessa época. A quem obriga a lei não misturar a casta antiga. Ou seja, eles não podem se misturar. É proibido. Então, por exemplo,
pelo que eu tenho um pouco do estudo, geralmente é dividido assim, a casta dos sacerdotes, que são os sábios, são os religiosos, que é onde ficam os filósofos, quem estuda, quem é da religião, então o estudo e a religião fica ali em cima. Depois vem os guerreiros, que esses são os que governam e os que lutam em guerras. Depois vem os mercadores, né, a casta dos mercadores, que são também os fazendeiros, são aqueles que produzem, propriamente dito. Depois vem se eu não me engano, o nome dele é Shudra, se eu não me engano, que é o povão, a massa, que vive mais nos prazeres, vamos dizer assim, o povão mesmo. Então, tem os que pensam, vamos colocar assim, os que pensam, que ensinam, os que mandam e os que lutam, que são depois, na terceira, vem os que produzem e que comercializam, e depois a massa solta. Então, pelo que eu sei, a casta normalmente é dividida assim. Existiu casta na Idade Média, para vocês terem uma ideia, né? Mas aqui, esse comentário eu faço em uma outra oportunidade, mas aqui quer dizer isso. Então, quando você nascia numa dessas, você não ia se casar, ter filhos com alguém de outro. Quer dizer isso. Porque os que usarem sempre o mesmo ofício, de outro não podem receber consorte. Nem os filhos terão outro exercício, senão de seus antepassados até a morte. Ou seja, né, se você nasceu numa casta, por exemplo, é interessante aqui, ó, os que usarem sempre o mesmo ofício, ou seja, por exemplo, eu falei que existe a casta dos que produzem. Então, por exemplo, se você nasce na casta dos que se produzem e seus familiares são sapateiros, você vai sempre se casar e os seus filhos sempre vão se casar com sapateiros. Os sapateiros só se casam entre eles. Assim como, né, na Idade Média, né, eu falei que não ia explicar, mas, por exemplo, por que os reis só se casavam entre eles? Porque eles eram da casta dos guerreiros que comandavam. Princesa só casa com príncipe, príncipe só casa com princesa. Não tinha essa coisa do plebeu camponês lá casar com a princesa, ou a camponesa pobretona, né, toda ali na sujeira, vai casar com o príncipe bonitão. Isso é coisa da modernidade. Antigamente não existia essa mistura. Como se a gente fosse interpretar como raça de cães. Quem conhece um pouquinho de procriação de raça, né, sabe que tem a raça mais pura, né, onde você vai tentar procriar os cães sempre entre a mesma raça, por exemplo, pitbull só com pitbulls. Se você começa a misturar, vai surgir o vira-lata. Que é isso, né? Se eu não me engano, chama-se pária, é o termo, né? Quando a casta se mistura, forma-se o pária aqui, né? Que quer dizer que aquele que não é de nenhuma casta, ele tá tudo misturado, ele é podre. Quer dizer isso. Então, isso aqui, ó. De outro não podem receber consorte, nem os filhos ter outro exercício. Ou seja, os filhos, né? Se você nascer na casta dos guerreiros, você ia ser guerreiro. Você e seus filhos sempre vão ser guerreiros. Se você nascer da casta que, por exemplo, seu pai era professor, era um sábio, você vai ser sempre um sábio. Se o seu pai era ferreiro, você e seus filhos sempre vão ser ferreiros. Você só vai se casar com a filha do ferreiro, né? Vai ficar sempre naquela mesmice. Né? Até a morte. Então, né? Não dá pra mudar. Para os naires é certo grande vício desde de serem tocados. É interessante, né? Esses daqui, como eu falei, né? Aqui a descrição que ele deu do ofício, aqui nessa estrofe, que a gente está lendo na 38, é referente à casta dos mais pobres que caem que a gente deu, né, dos pólias. E os naires, que são superiores, ali nos indianos, seria um grande vício aqui, seria um grande pecado, eles até serem tocados pela população da casta inferior. Quem conhece um pouco da Índia deve se lembrar disso, né? Não pode nem tocar. Eu lembro, né, na aula de história falava que não podia nem pisar na sombra um do outro. A guia Camões até desenvolve isso, né? De tal sorte que quando algum se toca, porventura, com cerimônia se alimpa e apura. Ou seja, quando alguém da casta mais inferior toca alguém da casta superior, essa pessoa da casta superior vê isso como até um pecado. E aqui, né? Com cerimônias mil se alimpa e apura. Ou seja, vai se limpar com várias e várias cerimônias. Se limpar e se purificar. Que é a descrição da sociedade indiana na época aqui, né? No final do século XV. Isso, século XV. Desta sorte, o judaico, o povo antigo, não tocava a gente de Samaria. E aqui agora é uma comparação. Assim como os indianos não ficavam se tocando, o povo judaico de antigamente, né, não tocava a gente da Samária. Né? Quem é a gente da Samária? São os samaritanos. Quem aí lembra do excerto, né, do Evangelho de Lucas, onde nosso Senhor Jesus Cristo fala do bom samaritano. O bom samaritano meio que um povo, um povo que tinha uma cultura ali que era diferente dos judeus. Então é isso. Antigamente falava que os judeus não tocavam nesses povos também. Então a gente está vendo isso que na Índia, nessa época, é uma comparação que o Camões faz. Mais estranhezas ainda
Das que digo, nesta terra vereis de usança varia. Né? Lembrando aqui é o Mouro Monsaide, esse norte-africano que os portugueses encontraram na Índia, que está falando para os portugueses ali na nau portuguesa, contando isso. Né? Tem mais coisas estranhas e bizarras que eu posso ainda contar. Por quê? Porque para ele, que é um norte-africano, e para os portugueses, né, esse povo, vamos colocar assim, euro-africano, é muito estranho essa cultura indiana. Os Naires só são dados ao perigo das armas, só se defendem da contrária banda ao seu rei, trazendo sempre usada na esquerda a adarga e na direita a espada. E aqui agora ele está explicando, né, que esses Naires só se refere, só se preocupam, vamos dizer assim, eles são a casta do combate. Como eu falei, né? Tinha a casta dos que pensam, dos sábios, dos guerreiros, dos que produzem e a casta do povão, da gente mais baixa. Os Naires aqui, como ele descreve, é a casta dos guerreiros. Então ele está dizendo aqui, ó, aqui vamos ver, só são dados ao perigo das armas, ou seja, a única coisa que as pessoas dessa casta fazem é guerrear, a batalhar. Que é a casta nobre, né? O nobre na Idade Média, que era o cavaleiro, era o rei, que incluía o rei, o único dever dele era comandar e batalhar. Ele fazia isso. Né? Ele era o responsável por isso, ele que ia pra guerra. Depois foi mudando, né? Depois o povão mais baixo foi obrigado a participar da guerra também, né? Mas aqui ele está explicando isso, né? A função de guerrear é exclusiva deles. E aqui ele escreve, né? Trazem sempre usava na sua esquerda, eles sempre trazem uma adarga e na direita a espada. Espada todo mundo sabe o que é, né? Mas a adarga, a gente já viu isso sendo mencionado lá no primeiro canto, se eu não me engano, é um escudo redondo, pequenininho, escudo ogival. Então é isso, né? Então imagine aí esses indianos, guerreiros, carregando a espada e um escudo. Brahmanes são os seus religiosos, nome antigo de grande preeminência. Lembra que eu falei que tem também existe a casta dos sábios? É esse, eles chamam-se Brahmanes. Se eu não me engano, o nome mais conhecido no mundo, difundido, né? São os Brahmanes, que são os que pensam, são os Kshatriya, que são a casta dos guerreiros. Não esse mesmo nome, mas talvez seja equivalente. Se eu não me engano, esse nome é mais um nome mais persa, mais que eu estou falando aqui. Os Vaishya, que são os mercadores, os fazendeiros, são os que produzem, são os comerciantes. E o Shudra é a mais baixa, que é o povão que não se preocupa em nada, que não tem propriamente nenhuma função. Afinal, né, tem a função dos Brahmanas é pensar, é os religiosos, pensar, ensinar. Eu falei agora e esqueci. Os Kshatriyas são os guerreiros, são os reis, são os governantes. E os Vaishyas são os comerciantes, os que produzem, né, os que criam as coisas. Então agora ele está descrevendo aqui. A gente viu aqui na estrofe 38, ele começou a falar sobre os mais baixos, agora ele está meio que subindo, né? Agora ele está falando sobre os brahmanos religiosos. Nome antigo e de grande preeminência, observam os prefeitos tão famosos, dum que primeiro opôs o nome à ciência. Interessante, fala que são religiosos e também são entregues às ciências, às filosofias. Como eu falei, né, essa casta Brahmani é os que pensam. Então, filósofos, professores, aqueles que ensinam. Não matam coisa viva e, temerosos das carnes, têm grandíssima abstinência. Então, somente no venéreo ajuntamento tem mais licença e menos regimento. Ou seja, dizendo que eles vivem de uma forma bem restrita, né? Quase não comem carne, não matam nada vivo. Então, provavelmente, se eles comem carne, eles devem comprar um animal morto. Ou, às vezes, eles encontram um animal morto. Não sei. É que é estranho dizer isso. Mas, né, grandíssima abstinência, ou seja, quase não comem. Somente no venéreo ajuntamento tem mais licença e menos regimento. O que é esse venéreo ajuntamento? É a vida além da morte, é o paraíso. Né? Ou seja, eles acreditam que eles só vão ter mais liberdade para ficar comendo, fazer meio que o que eles querem depois que eles morrerem. Gerais são as mulheres, não somente para os da geração de seus maridos. Agora a gente vai ver um pouco da descrição da sociedade como um todo. A gente viu falando das castas, agora a gente vai ver como são as mulheres ali na província de Malabar, né? Gerais são, ou seja, o que quer dizer? Que elas são de todo mundo, né? A mulher não tem dono ali na Índia, olha só. Mas somente para os da geração de seus maridos, ou seja, as mulheres são ali da geração do marido delas. Ou seja, a mulher se casa, só que ela tem um marido, só que ela também se deita com os amigos, os homens ali que tem mais ou menos a mesma idade do marido dela. Olha só como que é. Ditosa condição, ditosa gente que não são de ciúmes ofendidos. Olha só. Aqui é o Camões meio... Aqui é o Monsard falando isso, mas eu interpreto que é o Camões meio que louvando isso, né? Ditosa, o que é ditosa? É bendito, né? Ou seja, bendito o povo que tem essa condição, que tem essa prática. Ditosa gente que faz isso.
que não se de ciúmes ofendidos, ou seja, né, já que os caras é comum ali as mulheres serem divididas, né? A mulher não tem dono. Ela tem um marido, mas ela pode se deitar com outros homens, né? O povo ali não é tomado pelo ciúme. Olha só. Será que isso é bom mesmo? Não sei. Que é o Camões está falando isso. Mulher de todo mundo. Estes e outros costumes variamente são pelos malabares admitidos, ou seja, pelos malabares. Esses e outros costumes são admitidos, são aceitos pelo povo de Malabar. Lembrando, né, aqui dá a entender que, como existem outras províncias ali na Índia, talvez esse hábito das mulheres serem divididas, né, a mulher no meio que não tem um dono específico, não seja muito aceito em outros locais ali da Índia, mas... A terra é grossa em trato em tudo aquilo que as ondas podem dar da China ao Nilo. E aqui a gente vê, se encerra as falas do Moro Monsaid, né? Mas vamos explicar. A terra é grossa em trato em tudo aquilo que as ondas podem dar da China ao Nilo. Ou seja, aqui é uma referência às mercadorias. Ou seja, aqui o comércio é muito rico, é muito abundante de tudo que possa existir, desde a China até o Nilo. Ou seja, desde a China até o Egito. Ou seja, aqui é um polo comercial muito grande. A gente pode interpretar assim. Tanto que os portugueses vinham e obtinham muitas coisas aqui. E assim a gente termina aqui de ler as falas que o Moro Monsaid diz para os portugueses. Mas ainda não terminando a nossa leitura, né? Assim contava o Moro Monsaid, né? Mas vagando andava a fama já pela cidade, da vinda desta gente estranha. Quando o rei saber mandava da verdade. Ou seja, né, nesse momento em que o Moro Monsaid passou, eu imagino que passou algumas horas ali conversando com os portugueses, né? Lembra, a frota do Vasco da Gama chega, eles não têm o hábito de atracar no porto, eles ficam ancorados meio que na costa. Mas eles mandaram, né, um mensageiro e até o rei local de Calicut. Mas, no meio do caminho, esse mensageiro encontrou esse Moro Monsaid, que é um norte-africano. E esse Moro Monsaid pediu para ir até as naus, conhecer os portugueses. Né? Ele disse, a gente viu no vídeo anterior, que falou, ó, o rei local não está na cidade no momento, ele está por perto, mas não está aqui agora. Por que você não descansa aqui na minha casa e depois eu vou até as naus para conhecer os portugueses? E ele fez isso. Né? Mas agora a gente vê que, enquanto o Moro Monsaid conversava com o Vasco da Gama com os portugueses, o rei local, provavelmente ele já chegou ali na cidade e ele ficou sabendo da visita dos portugueses. Afinal, né, imagine esse povo desconhecido está chegando ali. É como se fossem, sei lá, alienígenas chegando. Então ele ficou sabendo disso, né? Andava a fama já pela cidade da vinda desta gente estranha. Estranha sai distante. Ou seja, ali na cidade de Calicut já estava todo mundo conversando sobre isso. Quando o rei saber mandava da verdade. E o rei, né, querendo saber se era verdade, ele mandou, a gente vai ver, ele mandou ministros, alguns nobres, alguns subalternos dele ir conferir e ir até os portugueses para conhecer eles. Já vinham pelas ruas caminhando rodeados de todo o sexo e idade os principais, que o rei buscar mandara o capitão da armada que chegara. Ou seja, na cidade já estava andando os principais, que são os principais do rei, que são os ministros, os subalternos, né? Aquele povo que fica em volta do rei ali ajudando ele, os puxa-sacos às vezes. Mas é isso, né? Eles já estavam andando, e é interessante, ó, rodeados de todo o sexo e idade. Ou seja, é o povão em volta deles, né? Querendo saber, ó, quem são eles. Que o rei, né? Esses principais que o rei mandara buscar o capitão da armada que chegará. Ou seja, né? O rei mandou lá no palácio dele, imagina ele dando a ordem, ó, vai até esses marinheiros que chegaram aqui e me traz o capitão deles que eu quero conhecer eles. Mas ele, que do rei já tem licença para desembarcar, acompanhado dos nobres portugueses, sem detém-se a parte de ricos panos adornados. Quem é esse? Aqui, ó, mas ele, né? Quem é este que agora tem a autorização do rei para estar partindo e vai com os portugueses muito bem vestido até o rei? Quem é esse? É Vasco da Gama. Se vocês estão acompanhando a nossa leitura até agora, vocês devem se lembrar que o Vasco da Gama ele recebeu uma ordem do rei de Portugal, que é meio que um procedimento. Ele é proibido de deixar as naus portuguesas, em nenhuma hipótese. Só no momento lá, no quinto canto, a gente vê que ele pisa na praia de uma ilha, mas ele não pode desembarcar num porto e sair andando. Vasco da Gama não tem permissão para abandonar as naus portuguesas. Somente agora ele pode isso. Então dá para entender que quem está acompanhando na nossa leitura deve se lembrar disso, né? Aquela regra que o rei de Portugal impôs para ele, provavelmente só era válida até ele chegar na Índia. Ou seja, provavelmente o rei de Portugal falou assim, ó, até que você chegue à Índia, você não pode abandonar as naus portuguesas para sair para lugar nenhum. Só quando você chegar na Índia, você pode ir pessoalmente falar com o rei da Índia, com o rei indiano que você conhece. Então é isso, né? Agora que ele já chegou na Índia, ele pode sair das naus. Então a gente vê que Vasco da Gama, acompanhado de alguns portugueses,
deixa as naus portuguesas, deixa as naus da frota portuguesa e vai até o palácio do rei de Calicut para conhecer ele, né? Das cores a formosa diferença, a vista alegra o povo alvoroçado. Então imagina o povo ali da Índia empolgado com a chegada com os portugueses, né? Afinal, eles têm a cor da pele diferente, o aspecto dele é diferente, e também as roupas, né? São culturas diferentes. O remo compassado fere frio, agora o mar, depois o fresco rio. O que quer dizer isso, né? Que o remo está ferindo o mar e depois o rio. São os remos dos botes, né? A nau, como eu falei, a nau portuguesa não está atracada no porto. Eles têm o costume, né? Por segurança, eles ficam ancorados na costa. Então, imagina, né? As naus portuguesas, né? Os Vasco da Gama e seus marinheiros estão saindo em botes. E estão indo para dentro da cidade. Como é dito que a cidade de Calicut ela tem um rio, então eles estão navegando com os botes, né, ferindo com os remos o mar, e como o mar dá para o rio, então depois eles vão estar ferindo o rio. Aqui é uma forma poética de dizer que os botes saíram do mar, saíram das naus, navegaram um pouquinho pelo mar e entraram na cidade por um rio. Quer dizer isso. Então imagina aí um rio ali cortando e o povo em volta ali do rio. O rio já entrando na cidade, o povo todo, os indianos todos empolgados olhando ali, meio que como fosse na praia desse rio, olhando os botes dos portugueses. A chegada da frota portuguesa. Na praia um regedor do rei estava, que na sua língua catual se chama, rodeado de naires, que esperava com desusada festa um nobre brigando. Então aqui, né, os portugueses estão sendo bem recebidos pelos indianos, né? Na praia um regedor do rei estava, ou seja, é um desses ministros. Lembra que eu falei que a gente viu na estrofe anterior, os principais estavam na cidade querendo saber se era verdade que os portugueses tinham chegado. Então, como os portugueses estavam saindo nos botes, né, bem na praia ali da ilha, né, provavelmente na praia da ilha não, da praia do rio, né, é descrito, a gente viu no vídeo anterior que Calicut para o mar entra em Calicut por meio de um rio. Então, na praia desse rio tava um nobre esperando, né? E aqui diz, né, que na sua língua Catual se chama, é o nome desse nobre, né? Se chama-se Catual, e ele vai ser bem importante mais pra frente, a gente vai ver, ele que vai estar acompanhando os portugueses, né? Rodeado de naires. Quem são esses naires? A gente viu anteriormente, são os indianos guerreiros, né, da casta nobre, se chamam-se naires, né? Que esperava com desusada festa o nobre Gama, ou seja, recebe o Vasco da Gama com festa, né? Então imagina o povo ali celebrando, deve estar cantando alguma música, às vezes soando alguma trombeta, e a gente vai ver, ó. Já na terra, nos braços o levava, e num portátil leito uma rica cama lhe oferece, em que vá, costume usado, nos ombros dos homens que é levado. Então aqui os portugueses, né, começam a andar, sendo que a gente vai ver que o Vasco da Gama ele vai estar sendo levado numa leiteira. Se vocês olharem na internet, né, geralmente tem a leiteira que é levada por cavalos, né, como se fosse uma charrete, mas quando a pessoa é muito importante, era costume ela ser levada nos ombros dos homens. Então, imagine aí uma cama, que é uma leiteira, sendo levada por vários homens que eles vão levando ela assim nos ombros. Então, nessa leiteira que está o Vasco da Gama e esse ministro. Provavelmente o Monside estava junto, né? Que nos ombros dos homens é levado. Então é isso, né? É uma forma muito cortês de estar recepcionando o Vasco da Gama. Destarte o Malabar, destarte o Luso. Caminham lá para onde o rei espera, ou seja, sendo carregados nessa leiteira, o Malabar, que é esse ministro, né, que é o Catual, e o Luso, que é o Vasco da Gama, estão sendo levados para onde estava o rei de Calicut. Os outros portugueses vão ao uso que a infantaria segue, esquadra fera. Assim, enquanto, né, Vasco da Gama estava sendo carregado, né, propriamente dito, os portugueses estavam andando, sendo que estavam sendo acompanhados. Então imagina aí o povão, todo mundo junto ali. O povo que se concorre vai confuso de ver a gente estranha, e bem quisera perguntar. Ou seja, o povo ali vai confuso, querendo saber quem são eles, e até perguntar, né? Mas no tempo já passado, na Torre de Babel lhe foi vedado. Esse finalzinho aqui, esses últimos dois versos dessa última estrofe que eu vou ler com vocês hoje, que quer dizer isso, né? No tempo já passado, na Torre de Babel lhe foi vedado. A Torre de Babel, para quem aí conhece um pouco aí da história do Gênesis, é aquela construção que os homens, por muito soberbos e desrespeitosos, quiseram construir uma grande torre que fosse levar eles até os céus, né? Eles queriam alcançar os céus por meio da construção. Deus não gostou disso, afinal é uma ofensa, né? Querer se igualar, é uma tentativa de se igualar a Deus. Então, o que Deus fez? Deus fez com que os construtores ali, todo mundo que estava construindo, começasse a falar vários idiomas, porque antes todo mundo ali falava um idioma só. Mas aí Deus castigou eles falando com que eles falassem vários idiomas.
E como eles não falavam a mesma língua, eles começaram a construir a torre de uma forma errada. Então, isso aqui é uma referência disso, né? O povo que estava ali recebendo os portugueses gostaria de falar uma só língua, assim como era falado na época da Torre de Babel. Né? Que é uma forma poética de dizer que o povo gostaria de estar se comunicando com os portugueses, né? Afinal, o único que provavelmente está... A gente vai ver mais pra frente. Quem está fazendo um intermédio dos portugueses com os indianos é o africano Monsaid. Certo, pessoal? Então, terminando mais uma leitura aqui, vou pedir para vocês estarem deixando um like nesse vídeo. Se possível, tá comentando. Olha só, 1h05 de vídeo já. Comentem aí o que vocês estão achando. Pedir também para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora. O começo desse vídeo foi eu fiz um breve resumo aí do primeiro até o comecinho aqui do sétimo canto, mas como eu disse, a obra até agora, nesse momento, está tudo comentado em vídeos aqui no YouTube, então não deixem de estar assistindo esses vídeos para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal aqui no YouTube, para vocês acompanharem os próximos vídeos que eu vou estar publicando, né? No próximo vídeo a gente vai continuar lendo aqui o encontro dos portugueses com os indianos, mais precisamente o momento que o Vasco da Gama está sendo levado até os palácios do rei Samorim de Calicut. Então a gente vai ver como é que foi essa viagem, por onde o Vasco da Gama e seus marinheiros passaram até que eles chegaram diante do rei Samorim de Calicut. Então se inscrevam para não deixar de acompanhar as minhas próximas publicações aqui sobre Camões aqui no YouTube. E eu vou pedir também para vocês conferirem um link que está aqui na descrição do vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo. É uma versão digital dos Lusíadas. Uma versão digital com todas as estrofes, todas comentadas. Né? As mais de 1000 estrofes dos Lusíadas, todas comentadas por mim por apenas R$10. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e vocês perceberam, eu gaguejo bastante, eu me confundo com alguns termos. Porque afinal, essa é a maior obra da língua portuguesa. É muito difícil ler os Lusíadas. Então, ter um manual, ter um guia para explicar pra gente o que a gente está lendo é fundamental. O Camões, ele está contando pra gente um épico clássico. Então, né, o épico é a poesia, a literatura no seu nível mais alto. Se não bastasse isso, ele está se utilizando de um português bem arcaico. Então, são palavras diferentes. Teve um momento aqui que eu comentei algumas palavras meio estranhas. Isso já é difícil de ler isso. E se não basta isso, ainda ele vai citar deuses, divindades, locais, personagens da antiguidade. Né? Aqui ele descreveu a Índia pra gente. Então, ter um manual, um guia para explicar tudo isso é fundamental, senão a nossa leitura a gente fica muito perdido. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Né? Se vocês adquirirem ele por R$10, né, apenas só R$10, vocês vão estar aí podendo ter essa obra tão grandiosa, bem explicadinha. R$10 está de graça, então tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Certo? Então é isso, né? Quase 1h10 de vídeo, né? Encerrando aqui. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.